Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati e resolvi que eu vou começar a trazer pessoas de verdade pro podcast. O mundo real, vamos trabalhar mais com o que acontece na rua, E o primeiro convidado é o seu Bruno Tinoco. Hoje você é o que da Motorfest? Dono eu sei que é o senhor seu pai. Cara, não, acho que hoje, primeiro aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu sou o dono, na verdade já sou o dono há uns 10 anos, meu pai já se aposentou aí, foi uma passagem de bastão. Você não vai dizer que seu Alberto não vai lá cutucar? Cara, não vai mais. Eu até brinco que graças a Deus, porque daí a gente não briga mais, então foi bom, pra família foi maravilhoso. Mas quando tem uma emergência, ferramenta, não sei fazer, com certeza é ele que ajuda. Mas oficialmente eu sou o dono há uns 10 anos, a passagem do bastão aí durou, eu tô lá há 19 anos, né? Então a passagem de bastão levou aí esse processo todo de 8 anos mais ou menos. E de 10 anos pra cá, que realmente foi o crescimento, eu acho que isso tem tudo a ver com gerações, né? Ele tá com 70 anos agora, eu tô com 37. Então são outras gerações mesmo. E eu acho que o negócio tem que evoluir. E tá tudo bem sobre isso. Então, respondendo, há 10 anos eu sou o dono oficial para as coisas boas e coisas ruins, para resolver os problemas, para entregar carro e para receber também sou eu. E aí tem uma equipe que vem crescendo dia a dia, tanto de equipe como de espaço físico, e a gente vem crescendo também da quantidade de carro que a gente consegue atender por mês lá na oficina. Hoje a quantidade até me assusta um pouco. Você é das antigas, a gente se conhece há muitos anos. Você lembra o tamanho que era a oficina. Cara, porque só pra entender a vida real pra vocês, o Bruno, a Motorfest tá ali no Brooklyn há realmente décadas. 32 né? anos. 32 anos. Ele já cuidou de carro meu, cuida de carro da minha família. É uma oficina que realmente, né? Acho que quando te conheci era só aquela primeira partezinha pequenininha ali, e hoje já tá quase o quarteirão inteiro, né? A gente teve a oportunidade do terreno ao lado. A gente acabou pegando esse terreno e dobrando de tamanho espaço físico mesmo. Então, quando você conheceu, eram 300 metros quadrados e hoje eu me questiono como que a gente vivia ali, mas eu também já sei a resposta, porque antigamente não eram SUVs, né? Os carros mais normais do dia a dia. Você pega você tinha 206 mesmo, você senta do lado, você para no farol, não, é bizarro. No ZX e uma HR-V, por exemplo, é um mini carro do lado de um carro comum hoje. Então os carros eram menores, então dava para sobreviver, sempre tirando fina com manobra, tal. Aprendi a manobrar carro ali, então uma coisa que eu sei fazer hoje é manobrar carro. E a gente começou lá com uns 300 metros quadrados, tinham 3 elevadores, eu acho. E hoje já são 600 metros quadrados e são 8 elevadores. E a Motorfest começou muito já na polêmica dos carros franceses lá atrás. Cuidava era uma oficina para quem gostava de carro francês, era onde tinham carros que a gente nem sabia. A gente nem sabia que existiam. É isso. E hoje você mudou um pouco esse rumo, né? Mudei. Então, um pouco da história aí, em 95, quando meu pai abriu a oficina. Cara, imagina 95, um monte de carro importado seu Habib tinha acabado de trazer os primeiros. E tanto Citroën, Peugeot e Renault, como todas as outras marcas que vieram de fora. Eu acho que 95 realmente foi o boom aí dos carros importados, 94, 95. Então, aparecia um carro importado e ninguém se imaginava como mexia. Especialmente os franceses, que além de serem carros diferentes, importados dos anos 90, nós estamos falando de uma suspensão hidroativa que ninguém imaginava como funcionava. E aí em 96 meu pai foi para a França na Equipe Auto, que existe até hoje, e aí entendeu que fazia sentido se especializar em Peugeot, Citroën e Renault. Então, especialmente na Citroën, a parte de suspensão, mas todos os importados, assim como hoje estamos sofrendo com o combustível, aqueles importados dos anos 90 sofreram com o combustível, com a tropicalização e tudo mais. Contanto que na época o Sérgio Habib levou o combustível brasileiro para lá, para os carros serem tropicalizados e conseguirem funcionar com o combustível nacional aqui no Brasil. E eu lembro que na época não existia e-mail, essas coisas, né? WhatsApp menos ainda. Ele foi no correio, pegou todos os donos do Citroën, Peugeot, Renault e tal, fez uma mala direta. E a venda, a oferta era sobre bomba de combustível, porque queimava muito. Sim. E aí ele tinha a solução, XPTO, enfim. Resumindo, hoje é trocar o refil da bomba e não a bomba completa, porque muita peça não tinha pronta entrega, né?
Então a solução era essa. Ele adotou a solução de comprar o refil, adaptar o refil Boschzinho no copo da bomba. E foi a solução, porque concessionária não tinha. Custava muito caro. Ele tinha pronta entrega que custava, sei lá, um quarto, vou supor aqui, um quarto do valor. Então foi a solução, e a partir daí o cara que vai para trocar bomba de combustível já faz a revisão, faz uma pastilha e tal. E em paralelo também lojas que começaram a vender peças para Citroën e Peugeot, a Toulouse mesmo, você conhece? Tá aberto ainda, nem sei. Tá aberto até hoje e abriu na mesma época, assim. Então corria junto. Inclusive é quase do lado, né? Tá mais perto ainda. Tá mais inclusive. perto ainda. É na Santo Amaro, tá mais perto ainda. E aí traziam peça da Argentina, hoje é China, mas antigamente era Argentina. E tinham peças pronta entrega para toda a linha Peugeot Citroën. Então vejo meu pai como um visionário na época em se especializar na mecânica, e o Washington, que é o dono da Toulouse, se especializou em trazer peça para Citroën e Peugeot. E também tinha a RR, que tem até hoje, que só trazia peça para Renault. Então essa turma aí se especializou nas marcas, e tinha uma oferta muito grande, né? Cara, Renault, Twingo, Megane, Laguna, Renault 19, e vendeu muito. Depois veio o Scenic, veio isso, tudo. mas essa Já era mais... finalzinho dos 90, começo de 2000 começou a facilitar um pouquinho a vida, e os carros eram melhores também, eram mais tropicalizados, vamos falar assim. Citroën tinha a XBX, ZX, Xantia, XM, tudo de esquisito que vinha. Peugeot 106, 205, 306, 405, 406, depois 605. Enfim, toda essa afrancesada aí em peso, e precisava de manutenção. A concessionária era caro, não tinha peça, e aí foi formando a Motorfest, especializada em Citroën, Peugeot e Renault na época, assim. E hoje é uma oficina de premium, vamos dizer? Cara, eu sei que ainda continua cuidando. Eu não gosto de falar que é premium, porque eu até postei ontem um storyzinho falando que a oficina é muito eclética, né? Sim. E de fato é. Eu vi um Uno lá tinha parado. Um Uno e tinha uma Mercedes, enfim. E eu aprendi na oficina com meu pai que o cara que de repente tem um francês, ele também tem uma BMW, uma Mercedes, tem um Gol, tem um Uno, enfim. E eu brinco que oficina, mecânico, advogado e médico é um serviço de muita confiança, né? Sim. Então, vai pegando confiança, e aí, como vocês mesmo, sua família, vai que vai o irmão, que vai a tia, que vai a avó, que vai a mãe, que vai o pai, e assim por diante. Então, a gente hoje é multimarcas. Se você for lá hoje, 70% dos carros são carros de marcas premium mesmo, mas assim, sem grandes preconceitos. E hoje eu consegui também conciliar tanto os carros novos como os carros anos 90. Então a gente voltou a mexer nos carros anos 90. Até porque os clientes ficaram, né? Os clientes ficaram, cara, engraçado, os clientes ficaram que tem carros novos, e na pandemia eles voltaram a ter a vontade de ter os carros que eles não puderam ter e tudo isso. Muito pessoal da nossa idade, né? Total. Ficou no 35, aquele desejo. 35, 50 aí conseguiram realizar os sonhos que sempre tiveram no carro, né? Me arrependo de não ter comprado o CTI prata do seu pai quando ele ofereceu. Nossa, e era baratinho na época, né? Acho que era um pouco mais caro do que eu paguei no ZX no final. Tá com ele ainda? Não. Eu tenho um vermelho hoje, acho que você já viu em algum lugar. Vi. E o prata tá numa coleção aqui em São Paulo. Hoje a oficina atende quantos carros por mês? Cara, é um número que eu me assusto um pouquinho, mas a resposta é 320, 340, 300 a 350 carros por mês. É carro pra caramba. É carro pra caramba. Já falando um pouco do que tá acontecendo, o que entra mais na oficina hoje como problema? Porque hoje em dia tem carro com turbo, com injeção direta, com diversas coisas, e você mesmo falou, lá entra desde carro, entre aspas, normal a carro premium. O que você mais pega hoje na oficina? Não sendo revisão. Cara, eu vou desenvolver mais essa pergunta. Quais carros chegam de guincho com quais defeitos? Isso, vamos falar assim. Então eu acho que a tal luz de injeção acesa, o recordista disso, porque pode ser uma porrada de coisa mesmo, né? Então, injeção acesa, o carro morreu, o carro falhou, e superaquecimento. E aí normalmente é falta de manutenção, preventiva, enfim. Mas respondendo, eu acho que é um defeito de injeção eletrônica, que isso envolve muita coisa, que pode ser o combustível adulterado que o dono do carro colocou, como pode ser uma falha eletrônica em alguma peça. Então é muito amplo, né?
um defeito de injeção. Pode ser muita coisa. Então eu acho que o carro chega de guincho lá por esse motivo mesmo. Um defeito de injeção. Bruno, acendeu uma torneirinha no painel. Clássica. Normalmente é algum defeito de injeção mesmo. Mas isso não tem uma marca específica. Vende tudo com isso. Cara... Ou a gente coloca mais como um premium? Mas eu acho que o importadão ali, que não é flex hoje, é o que mais tem sofrido. O importadão que não é flex com injeção direta é o que mais tem sofrido mesmo. E nos últimos tempos, a grande discussão é sobre o 32% de etanol na gasolina. Uhum. Você acha que isso é problema do etanol? Ou é mais uma questão realmente de gasolina adulterada? Não tem nada a ver. Podia ser 60% de etanol. O problema é a adulteração que tem no posto hoje. Eu acho que tem as duas coisas. Né? Lembrando que nos meus carros todos eu uso Podium. Lá em casa também. Porque a Podium ainda a gente conseguiu manter os 25%. E assim, se eu pudesse eu teria 5%. Mas a gente não pode escolher, né? Democracia não está tão democrática assim. Então o que a gente pode ter hoje são os 25%, é o melhor que temos. Mas te respondendo, eu acho que tem o fator de muito etanol na gasolina e tem o fator de muita sujeirada, muita bandidagem adulterando combustível também. Tem os dois cenários. Então no caso dos importados, dos prêmios principalmente com injeção direta, que não são flex, eles sim têm sofrido muito mais com o novo combustível de 32% de etanol. Eu acho que tem esse fator. E tem outro ponto que é o combustível adulterado, né? Sim. Que sabe-se lá o que a turma tem colocado. Porque não tem mais fiscalização, né? Teve esse Faz problema tempo que eu não ouço falar sobre ela. E, por exemplo, hoje acabou, né? A gente falava muito de injeção direta e turbo como carros mais caros, mas hoje a gente tem carros quase de entrada com isso. É isso. Também sofrem lá? Normalizamos isso. Cara, normalmente esses carros de entrada são flex, né? Então eles vão sofrer menos, mas eles também sofrem. Tô aqui falando com você, já vi uma mensagem de uma GLB 200 2022, 23, 77 mil quilômetros, coxinho quebrado, luz de injeção acesa. E eu avisei o cliente, quando o cliente chegou lá. Com essa quilometragem, cara, você não tem como... é só passar... A novidade é essa, né? É só passar o equipamento, o scanner que ele faz um milagre. Vai saber, vai resolver, vai apagar e nunca mais vai acender. E aí eu expliquei que não. Com essa quilometragem, com essa idade, com o nosso combustível, perguntei qual combustível que usa, só comum. A chance de precisar mexer em bico, revisar bico, verificar a bomba de alta, de baixa, é grande. E eu acabei de ver aqui que tem um defeito de catalisador, que não é a primeira e não vai ser a última que a gente vai ver. Que antigamente, né, a gente falava de catalisador, normalmente era consequência de algum defeito de injeção. Ainda pode ser, mas nesse caso da GLB eu acho que o orçamento vai ser o catalisador, ou pelo menos avisar o cliente que pode voltar a acender por uma falha de eficiência de catalisador. Que hoje em dia tem uma sonda em cada ponta. Isso, né? Entrada e saída. E com essa quilometragem, com esse histórico de catalisador, o correto é tirar os bicos injetores, é aquele motor Renault 1.3 turbo, tirar os bicos injetores, testar da maneira correta. E aí tem duas empresas aqui em São Paulo que fazem o teste. A minha máquina da oficina também faz, mas não com a pressão suficiente no teste de alta, por exemplo. Então até meu pai hoje tem uma empresa só disso, e tem uma outra empresa em São Bernardo que testam esses bicos da maneira correta. Então tem que fazer esse teste, e o teste reprovando tem que substituir o bico, e um bico é super caro. Então assim, é normal a gente ver bico de 2, 3, 4 mil reais. Tem carro que tem 4, tem carro que tem 6, tem carro que tem 5, tem carro que tem 8. Então assim, é dinheiro, vai somando tudo isso, começa a ficar cara a conta, entendeu? Você acha que isso aí daqui a um tempo vai impactar quem está comprando um carro, entre aspas, de entrada flex? Vai ter esse problema de preço? Porque hoje existe grande essa questão, né? O cara, não quero o turbo na injeção direta pensando no futuro. Ele tá certo ou é... assim, é mais barato, né? Se é uma injeção indireta, claramente é mais barato e sempre será. Eu até brinco quando você pega táxi, Uber, eu sempre pergunto, né? Quilometragem, manutenção, tal, fez, não fez, tal. Cara, pega a Spin. Olha quanta Spin tem zero rodando ainda. O Spin eu acho que se eu me lembro bem, me corrija você, é o único carro de frota aí, de rua mesmo, que não tem injeção direta. Um dos poucos, um dos não mais antigos. Não tem trapizonga, isso. Não vai, cara, a gente já sabe o que vai dar, é isso. Você acha que o cara que hoje vai comprar, por exemplo, um Fiat Pulse com motor 1.0 turbo e ele quer ficar 5 anos com o carro,
pode ser que no futuro ele vai ter que ver ali a questão de... Não, vai com certeza, mas se não for esse, vai ser qual que ele compra? Hoje em dia não tem esse mais... Esse que é o problema, entendeu? Então, é melhor a gente normalizar que estamos comprando um carro de injeção direta com uma turbina, que temos nosso combustível hoje, além dos 32%. Ok, o carro é flex, beleza? Mas também temos adulteração de combustível. Em algum momento você vai sofrer com carbonização, com bico, com vela. Vai rolar, não tem jeito. E outra, né? É a indústria. Nada é feito para durar a vida inteira. Sim. Então, daqui 5 anos, o cara vai ter que trocar 5 bicos, porque o fabricante do bico tem que vender o bico para repor no mercado. E é o ciclo da vida. Que as pessoas têm essa mania, né? Ah, já trocou bico, já trocou corrente, já trocou isso. Isso não quer dizer que vai durar a vida inteira. Tem um ciclo, de novo, né? É a indústria. Cara, faz parte do jogo. É jogar o jogo. Não tem o que fazer. Você me lembrou uma que não tá nem na lista. Esse BO de correia dentada banhada a óleo, como oficina, o que você já viu? Assim, o que é verdade ou o que não é? Bem claro. Pra trocar esse trem aí é um inferno. É caro pra caramba, pra falar isso. A mão de obra é chata, é caro, tal. É um pouco mais sujo, inclusive. Mas na prática, a gente deve ter pego 1 ou 2 carros com... Isso falando de Chevrolet, né? Que é uma que usa bastante, mas a Peugeot chegou a usar também, Chegou né? a usar, acho que 1, 2 anos, o motor Puritec 1.2, né? E o kit correia, vamos falar do Peugeot e Citroën. O kit correia não é barato pro carro que é. Eu vou falar que hoje na concessionária você vai pagar uns R$1.000, R$1.100 o kit, que é um carro popular, que hoje vale quanto? 40, 50. De mão de obra, eu acho que eu cobraria mais 1.000, por exemplo. Que é enquanto uma mão de obra para trocar uma correia dentada normal de um C3 1.5, motorzinho antigo, 2018 ainda existia, mão de obra é, sei lá, 450. E o kit correia deve custar mais 350, 400. Então é caro para você colocar isso num carro popular. E aí, uma vez que a gente tem a cultura do brasileiro pecar na manutenção, né? Então, vamos parar no posto ali. O frentista puxa a vareta, o sensor do dedo, sabe, do frentista? Tá podre. Ele colocou um sensorzinho lá no dedo. Ô, minha senhora, aqui o óleo tá grosso, tá feio, tá escuro, tal, não sei o quê. Primeiro que eu brinco, é verdade, né? O cara não tem sensor no dedo e sensor no olho para saber se o óleo tá bom ou se tá ruim. Segundo que o óleo escuro quer dizer que ele tá fazendo a função de detergente do óleo, do motor. Então ele tá limpando o motor. Ah, Bruno, acabei de trocar óleo faz 1 mês, já tá escuro. Bom, carbonização, combustível ruim, é um detergente. E hoje, acho que me corrija você também, de 5 anos para cá, N normas novas de óleo para cada carro. Cara, a gente fica meio doido com a Motul, inclusive. Primeiro que eles lançam muito óleo para atender as normas, e aí pra gente sempre pegar no aplicativo para saber o que é, o que não é, se mudou, se não mudou. Então a turma começa a usar óleo errado, trocado em poço, que às vezes não dá a orientação correta. E a gente já pegou 1, 2 vezes, poucas vezes, porque eu acho que o meu público é um pouco diferente mesmo, né? Já é mais cuidadoso. Eles não chegam na oficina, eu só vou no posto trocar óleo. Meu público é um pouco mais cuidadoso, de fato. Então, um ou outro que a gente foi trocar a correia e viu o farelo da correia já começando a entupir a bomba de óleo, e aí a gente sugere uma limpeza. Abre cárter, abre tudo para limpar, para colocar a correia nova, o óleo novo, de repente começar a antecipar um pouquinho a troca para, de fato, a própria troca ser um flush e evitar um pouco o problema de entupimento de bomba d'água. E tem N produtos hoje da Motul que fazem essa limpeza interna no motor, que é interessante usar, tanto de motor como de arrefecimento. A gente usa bastante isso na oficina. Então é mais... Dá pra dizer que é um pouco mais a cultura do brasileiro com manutenção, esse problema. A falta dela. A falta de manutenção. Porque, não sei, acho que falam que a grande questão é carro de locadora, né? Que manutenção é 0. E sabe-se lá como é usado também, né? Não. E assim, você falou de peça. Como é que tá essa questão de peça? Tanto em custo quanto em... Porque hoje existe também na internet... meu carro tá 6 meses esperando peça, não tem peça. Cara, você sabe que essa história de esperando 6 meses peça, eu vejo menos. A não ser quando a gente fala de um carro antigo, né? Que aí não tem o que fazer. Sim. A gente faz importação também, a gente tem parceiros que a gente contrata para fazer importação de peça, e também eu mesmo faço algumas importações para alguns clientes, para meus carros também. Eu acho que o esperar 6 meses peça é para carro antigo. Carro novo, cara,
é difícil a gente ver 6 meses. É muita história de concessionária quando você fala de garantia, né? Tá. Ah, não tem a peça, 1, 2, às vezes uma porta, um teto, um vidro. Eu acho que é mais nesse sentido. Mas para oficina de mecânica em Cara, si, hoje em dia... Eu vou falar que prazo de entrega de uma peça de concessionária que não tem pronta entrega no balcão, mas tem numa central, o pior cenário, 10 dias. É difícil ser mais do que isso. Então não tem essa aqui. Meu carro, Cara, de mecânica... o cara vai comprar um carro, ele não quer porque não tem peça. Porque o primo dele falou que não tem peça. Não, acho que não. De mecânica, não tô lembrado de algo parecido com isso. E hoje em dia a manutenção de um carro também deve estar bem mais cara, né? Que a gente tá falando agora de turbo, injeção direta. Que tá tudo caro. 2, que o nosso poder de compra baixou, né? Então tudo se torna mais caro ainda. E sim, as peças estão... Quando a gente fala de carro premium, por exemplo, é assustador o preço de peça. É assustador. Tô com um orçamento de uma Macan para fazer suspensão traseira. Cara, amortecedor, batente, coifa, um monte de obra. É 20 pau. É dinheiro. Ok, estamos falando de um carro de quanto? 500 mil reais? Mas mesmo assim, né? É muito dinheiro. É muito louco. E hoje, assim, o cara que chega hoje na oficina para você para pedir uma recomendação de carro. Hoje, assim... Bruno, eu quero... O que eu compro? Normalmente você olha o que pro cara e o que você acaba sugerindo? Ali, cara, às vezes um cara normal, difícil. O cara que chega ali, que não é igual a gente que conhece, ali um cara que se der problema ele vai voltar na tua oficina e falar, pô, o carro não tá bom. Cara, eu acho que eu volto na história da Spin. Menos é mais, sabe? E eu ainda iria nos mais confiáveis, que nós já sabemos. Honda, Toyota. Essa que eu ia perguntar, ainda tem essa coisa do japonês? Cara, eles são diferenciados, né? Eu inclusive, além da oficina, eu também compro e vendo muito carro. Eu tenho um Corolinha 2025, acho, Flex. Garantia de 10 anos. Eu fiz a 3ª revisão na concessionária, paguei R$800. Cara, quem não quer essa vida? Ainda tem essa coisa do japonês. Eu entendo que ainda tem. E os chineses? Puta, não sei. Não dá pra saber ainda. Eu, Bruno, não sei. E a minha recomendação hoje, na verdade, é o não sei. Eu acho que a gente tava falando um pouquinho mais cedo. De repente é o momento de experimentar. Do futuro, putz, quanto vai durar? Quanto tempo eu devo ficar com o carro? Se fosse eu, tivesse uma curiosidade, tivesse vontade, eu acho que eu ficaria uns 2 anos. Tem garantia. Ficar uns 2 anos e vender. E aí tem o segundo problema aí, né? A revenda. A gente já ouviu falar muita coisa sobre a revenda. Putz, comprou por 200, daqui 2 anos é 100. Eu já vi. Comprou por 200, daqui 2 anos nem o 100 ninguém quer. Ninguém vai comprar. Existe. E aí a gente volta. Toyota. De repente o mercado mudou um pouquinho, tá um pouquinho mais lento por conta dos chineses? Pode ser. Mas ainda vai ter gente que vai procurar o Toyota. O lojista ainda vai preferir o Toyota, vai falar que o Toyota é bom. Tem um poder ali comercial de revenda, sabe? E eu gosto muito dos coreanos também, tá? Em casa a gente tem blindado, já deve ser o 5º, 6º, assim. Zero estresse, cara. Zero estresse. E seus clientes vêm muito perguntar de chinês hoje pra você? Porque seus clientes são acostumados com carros mais... Carro premium, aí ele olha ali um GWM, um BYD num preço que ele fala, pô, tem a mesma coisa do meu. Eles estão chegando pra você e perguntando? Tem até mais coisa, né? Tem. Sim, eles perguntam e a resposta é essa. Cara, não tenho uma experiência de ter um carro desse. De fato, me parece um momento de experimentar. Parece que são carros legais, modernos e tal. Eu, Bruno, pessoa física, eu não compraria. Não teria em casa. E aí o making off aqui dos lojistas, que eu atendo alguns na oficina também e tal. Mais lojas premium também. Carros encalhados que há 6, 8 meses vendia e não vendem. O lojista tá pegando um estoque de... Vou dar um exemplo. Tiguan R-Line. Cara, isso vende igual água. De 8 meses pra cá, derreteu. Vamos pegar a Tiguan, pôr numa troca de um 0, vão blindar e deixar no estoque um chinês 0 pronto entrega, que parece ter mais força de venda hoje do que um carro de injeção direta com 6 anos de uso que vai quebrar tudo. E a gente sabe disso. Então hoje as pessoas estão às vezes preferindo por mais seguro, vamos dizer assim. O lojista principalmente, né? Tá indo pro mais seguro. O consumidor também.
E eletrificação, que tem aí quantidade de carro elétrico híbrido na rua. O que você, como oficina, tá olhando a curto e médio prazo? O que vai acontecer? Cara, eu acho que assim, o que já está acontecendo na oficina? Eu até estava te contando que a gente vai fazer, eu e mais um mecânico, a gente vai fazer um curso na Mauá, para entender melhor isso, porque eu de fato não fiz palestrinha, tá, mas curso mesmo eu ainda não fiz. O que a gente tem pego? A linha Premium que está começando a ficar velha. Quando velha para mim é até novo, mas enfim. Não conta. X3, XC60, vamos dizer, os primeiros híbridos premium que apareceram. 22, 23, pode ser isso? Uma bateria. A bateria principal a gente tem trocado bastante. A linha Toyota tá com 10 anos de garantia. E se o cliente tenta, eu falo, cara, mantenha a garantia porque faz muito sentido. Eu já tive uma Rave híbrida também, eu achei o carro incrível e teria outra. O Corolla e o Corolla Cross, são carros simples e lentos, mas acho que quem menos é mais, acho que funciona bem. Mas na oficina o que a gente pega da linha híbrida eletrificada, eu acho que é isso. Eu não passo disso ainda. O que vai ser? É uma ótima pergunta. Mas eu acho que é um achismo meu, não tenho... Eu acho que eles estão aí e a manutenção vai aparecer daqui a um tempo, porque quando acabar a garantia, dificilmente eles vão comprar um pack de bateria na concessionária que custa uma fortuna. O exemplo que eu tenho hoje em 2026, tenho clientes com Série 7, as primeiras híbridas, lembra? 2011? Sim, 12 já anos? com bons anos de uso. Eu tô com um orçamento aqui para trocar alternador e bateria. Cara, é 160 pau. Quanto vale o carro? Isso que eu ia falar, o carro não vale isso, talvez. Um pouco mais. E aí você faz o que com o carro? Eu tenho essa dúvida, sabe? É o meu questionamento sobre o descarte, a gente estava falando disso mais cedo também, sobre o descarte de um pack de bateria. Você vai fazer o que com o carro? Fazer o que com a bateria? Acho que tem que pensar nesse futuro, assim, sabe? E sobre manutenção, eu acho que vai aparecer, cara, é realidade. Eu, Bruno, pessoa física, não tenho prazer de mexer nisso. Eu gosto mesmo do que a gente tem hoje. A gente mexe também, suspensão, freio e tal, isso eu acho que é normal, né? Mas a gente não chegou ao ponto ainda de mexer num carro eletrificado, assim, de fato, sabe? E qual que é a diferença hoje do cliente entusiasta para o cliente, vamos dizer, comum? Você atende os dois lá. Boa pergunta. Verdade, eu tenho os dois. Que você tem igual você falou, você tem desde a tiazinha que não sabe o carro de eletrônica, o cara que chega quase com o carro diagnosticado na oficina. Né? É engraçado porque, tô pensando agora na resposta aqui. Eu acho que o Bruno, pessoa física, ele tá mais pro entusiasta, né? Mas também assim, chegar final de semana eu não quero nem falar de carro. Eu gosto, sou entusiasta, mas chega final de semana a gente cansa um pouquinho. Só faz um track day no final de semana, né? Só organiza um track day, exato. Eu acho que a gente tem como atender todo mundo. O entusiasta, às vezes ele passa um pouco do ponto, chega até a ser um pouquinho exagerado, até um pouco chato, meio sabichão assim, sabe? Mas cara, eu aprendi nos meus 20 anos de oficina que a gente tem que atender e aprender a lidar com todo mundo. É difícil. O ser humano não é muito difícil. Mas é isso, assim, a minha equipe, eu te garanto que tá treinada para atender esse cara e para atender a tiazinha. Qual a diferença? A dificuldade de explicar pra tiazinha que uma troca de óleo de câmbio existe, que tem que usar 10 litros de óleo, que tem que usar uma máquina de hemodiálise, explicar isso é um pouco mais complexo. O entusiasta já vem com isso mastigado sabendo, mas vai querer 1000 explicações, foto, vídeo, vai falar que o Zé da esquina cobra menos, que cobra mais, tal. Mas eu prefiro lidar com o entusiasta. A tiazinha aqui, ela é totalmente na confiança, então a gente tem que saber inclusive o uso da tiazinha. Pô, é difícil vender uma troca de óleo de câmbio de qualquer carro 2020 que tá fazendo 6 anos, que é a hora ali, 5, 6 anos. Mas o carro dela tem 10 mil quilômetros. Cara, pra tirar o óleo tá 0. Assim, a gente tem que alertá-la, né? Então eu acho que a minha equipe tá ali para orientar, seja entusiasta, seja tiazinha. Pra tiazinha a gente vai orientar. Olha só, seu carro tem essa idade, mas tem essa quilometragem. Seguindo um plano de manutenção, a gente sugere fazer. Mas, levando em conta o seu uso, eu prefiro que a senhora escolha a sua decisão. Porque no entusiasta, você é incisivo. Cara, você tem que trocar.
que vai quebrar. E de fato vai. Porque o entusiasta não anda devagar. Sim. De repente, como você sabe, a gente tem um amigo comum que vai participar de um track day. Uhum. Então, o entusiasta eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso mesmo, pensando no uso de cada um. De fato, respondendo, eu acho que é isso. Atender os dois com toda atenção, todo cuidado, um orientando e tomando cuidado com o que essa pessoa vai querer e o que essa outra pessoa vai querer. São objetivos diferentes, entendeu? Qual o maior mito da internet? Quando a gente fala em manutenção, em carro, o que você vê como o maior mito? Que o cara chega lá na oficina, não, eu vi isso na internet, você fala, não, para, não é isso, não tem nada a ver hoje. Rapaz do céu. Você diz, tipo, o carro turbo quebra mais, Land Rover não presta. Mas aí o Land Rover pode ter sofrido no passado, ele tem um pouco de razão. Maior mito da internet. Tem essa coisa da troca de óleo de câmbio, tem diversos negócios que são... A troca de óleo de câmbio, a questão aí é que se você pega 80% dos manuais de todos os carros, a gente fala pro cara, tem que trocar. Ele vai ler o manual e fala, Bruno, mas a montadora mandou não trocar. E isso é muito complexo explicar aqui. A gente entende mais o cara que fabricou o carro para trocar o óleo. Mas a gente explica e tenta. Então, sim, tem esse mito que o óleo é isso. Para mim, o maior mito que o cara... Não, mas é long life. Cara, não existe óleo vitalício que dura a vida inteira. Na minha opinião, isso não existe. E na opinião da Motul, também não. Então, eu acho que o grande mito aí, o grande conflito da Motorfest hoje... Conflito não, né? Explica, a dificuldade para explicar. O questionamento do cliente com a Motorfest hoje pode ser isso. É o tal do óleo que não se troca e a gente fala que tem que trocar. Tem isso. Eu acho que a onda do mito, na verdade, passou um pouquinho, porque, vamos lembrar aqui, quando veio o carro injeção direta turbo, o que veio? Em 2010, 11? Os primeiros Passat, Jetta, DST, THP, Mini. Eu acho que aí que foi o grande boom e por isso a fama deles quebrarem muito. Porque ninguém sabia, como os importados lá atrás, né? Ninguém sabia o que fazer. Como fazer, o que fazer. Então acho que muito mito vem dali. Descarbonização, tem que fazer, não tem que fazer. Bico, tem que fazer, não tem que fazer. Corrente, tem que fazer com qual quilometragem? Ah não, corrente antigamente durava 300, 400 mil quilômetros. Cara, é muito louco. Hoje, até a linha Jeep, o T270, a gente já tá pegando, tá saindo de ponto porque o tensor deu pau. A gente já tá pegando. Então a durabilidade das coisas diminuíram. Mas lá atrás, quando lançaram injeção direta, carros turbo, carro do dia a dia, que era um Jetta, virou turbo. Cara, eu já comprei um carro de uma senhora, um Jetta, um TSI, 2012, 13, 30 mil quilômetros. Zero, mas também nunca fez nada. Uma carbonização ferrada. Eu vendi, deu 1 ano, o moleque começou a usar, foi tudo. Bomba d'água, bico, carbonização, bobina, foi tudo. Então, às vezes, não tem esse mito também da quilometragem, não existe, né? Imagina. Eu comprei um carro aqui com 20 mil quilômetros. Achando de você ter o mesmo problema do carro de 200... Ou mais, né? Porque o de 20 é a senhora que usa na cidade, que é uso severo, o anda para só de cidade, e o de 200 é estrada. E é um carro que às vezes nunca trocou uma pastilha de freio. Então hoje é melhor o cara comprar um carro, às vezes, mais rodado? Desconfiar de um carro muito pouco rodado? Não vou desconfiar, só tem que entender o que foi feito, né? E aí a gente entra naquela questão que a gente acabou de falar. O cliente entusiasta e a tiazinha aqui. Como que a gente pode deixar o carro da tiazinha 100%, sem cobrar um rim dela, levando em conta o uso, e não deixar o carro desleixado. Mas também não pode ser o entusiasta, entendeu? É complicado mesmo. E a gente vê carro aí hoje em dia, a gente tá pegando quantos carros aí, um carro de entrada 120, 130, 140, 200. Isso acaba despertando muita atenção das pessoas pro mercado premium seminovo, né? Ali eu mesmo fiz o erro hoje de olhar a Cayenne por 98 mil. Mas a gente olha, o cara às vezes olha um Porsche Macan a 150, 180, no lugar de Compass vou comprar um Macan. O cara que quer fazer isso, o que você fala pra ele além de para de usar droga? Cara, é que eu vou falar pra usar porque eu também uso. Eu sei. É difícil eu sugerir algo que eu não sou, né? Mas vamos falar, você sugerir pra alguém como nós e pra um cliente seu que fala, cara, que já aconteceu comigo. No lugar de eu comprar esse Compass aqui de 200 mil, eu achei que uma Mercedes 2021, 22. O que você fala pra esse cara hoje? Cara, eu acho que assim, todo carro que você compra, eu sugiro fazer a bendita pré-compra.
Pô, não, pra quê? Eu já vi na oficina uma porrada de gente não comprar carro muito ruim por conta da pré-compra. E hoje tem muita... A gente faz na oficina, mas tem muita gente, além da oficina, além da Motorfest, que faz pré-compra. Cada um com o seu jeito de trabalhar. E eu acho que aí não tem certo e errado. Tem gente que exagera, tem gente que não olha, que não usa elevador. São maneiras de trabalhar. Por isso que eu acho que tem que perguntar sempre. Seja para Motorfest, seja pro ciclano, pro fulano. Mas a pré-compra, e não é só a pré-compra de você olhar o carro. E eu não tô aqui para te falar, Léo, compra ou não compra. Eu vou te falar o que o carro tem e que o carro não tem. E a partir daí eu vou te mostrar, fazer uma pequena consultoria de quanto custaria. Porque é isso, né? A pré-compra nada mais é do carro entrar na oficina. A gente vai fazer uma verificação geral. Suspensão, freio, vazamento, passar scanner, entender. Eu, como trabalho também com compra e venda, eu tenho uma noção. Lembrando que a Motorfest é só uma oficina mecânica, não é funilaria. E a pré-compra a gente oferece para o cliente uma pré-compra mecânica com um laudo cautelar. Que a gente tem um parceiro ali pertinho. Mas eu trabalho com compra e venda de carro, eu tenho uma boa noção. Só de olhar o carro, você, puta. É isso, cara, é experiência. A gente olha e fala, nossa senhora, passou um trem naquela porta ali. Massa. A gente consegue ter uma noção pro cliente do que é o que não é. Mas além de tudo isso, é passar um orçamento e a partir desse orçamento ele vai entender o que custa cada coisa. Então acho que na pré-compra inclui essa parte de consultoria, sabe? Muita gente, o Cartier mesmo, faz essa consultoria, eles cobram por essa consultoria. E eu acho animal, que o cliente primeiro tem que saber aonde está pisando. Ah, beleza, eu sei que o carro, o pneu custa R$2.000, beleza. Uma coisa é o cara comprar um carro de 150, que custou zero 300, 400, e vai descobrir que o pneu custa 2, 3. Aí ele não vai trocar, ou vai pôr um pior. É isso, aí começa a colocar coisa de segunda linha. A mesma coisa para freio, para suspensão, tal, não sei o quê. No mercado tem amortecedor chinês para Volvo. É 1/3 do valor de um Bilstein, por exemplo. Cara, lá na oficina eu prefiro não colocar, porque em algum momento pode dar garantia, pode não também, tá? Mas pode dar garantia, pode fazer barulho, o comportamento do carro pode ser outro, e na hora de vender dali 1 ano, Brunão, eu tô vendendo o carro aqui, eu vi que a gente trocou o amortecedor faz 1 ano, mas você colocou a marca Brunan? Falei, cara, porque você optou. Ah, não, mas como é que você me oferece essa marca? O dono do carro tá falando aqui que a marca é ruim. Aí começa a confusão. Então eu prefiro a confusão de não executar, de não fazer, de não atender. Tô começando a melhorar o meu não. Do que a gente ficar no mais barato e aí perde a qualidade, tudo isso. E a internet ajuda e atrapalha muito com isso, né? Porque a quantidade de peça falsificada que a gente já viu na internet, que o cliente traz... Isso é verdade. É verdade. Eu acho que agora deu uma diminuidinha, né? As pessoas estão mais espertas, vamos falar assim. Não estão acreditando tão fácil no anúncio de um bico injetor de R$500. Cara, isso não existe. Ninguém vai ganhar em cima de você 300%. Não é porque o meu é 1.500 e o outro é 500 que eu tô ganhando 1.000. Não é isso. Eu acho que até pode ser o de 500. Mas se der um problema aqui, eu vou ligar pro fornecedor... ou na concessionária, aconteceu isso aqui, tá aqui o laudo, foto, vídeo, nota fiscal e tal, e eu vou segurar a onda, é isso. E acho que hoje o cliente tem entendido um pouco mais isso, tem procurado mais esse formato. A gente tenta economizar, mas barato sai caro, e não é de hoje que a gente sabe isso. Então, existe peça falsificada, existe peça muito barata, mas eu acho que hoje o cliente está melhor, assim, nesse sentido, sabe? Eles têm procurado mais o valor e não o preço no serviço em geral, assim. E pro cara teimoso, chato pra caramba, que falou, não, Bruno, eu quero um carro premium. Você tem alguma marca que você fala, cara, então vamos no seguro, compra essa, ou compra essa. Ah, eu quero manutenção mais tranquila, compra essa. Tem alguma que você olha e fala, mano, então faz o seguinte, compra esse carro, compra essa marca, compra essa família, não sei. Tem alguma coisa hoje que... Cara, vamos falar o que é carro premium antes? A gente tá falando de Audi, BMW, Volvo. Talvez ali o cara começa a olhar um Porsche, um Macan, o cara olha uma Mercedes. Tem alguma coisa assim? Eu sou muito fã de Mercedes, sempre fui. Eu faz 1 ano que eu troquei de carro. Eu tinha uma C350, você deve ter conhecido já. Meu carro é 2010, eu vi ela hoje com um cliente, vendi para um cliente,
blindada, 200 mil quilômetros. Eu comprei com 120, vendi com 180. Assim, eu tive zero problema. Zero. E era um tesão, cara, era muito bom. Eu acho que, cara, de novo, acho que tem que comprar um carro. Tem que pegar o carro que você quer, entender onde você tá pisando e fazer uma pré-compra. Mas então, hoje vamos gastar 150, 200? Uhum. Não compro um T-Cross ou um Nivo zero. Eu tenho hoje um S60 2021, só combustão T5. Que a manutenção não é barata. Volvo não é barato, mas tem que fazer o planinho de manutenção. Saber onde você está pisando. É tudo muito caro. Na mesma linha, com o mesmo valor, que todo mundo esquece que existe, A4. Sim. A4 CD e Avante. É a última geração do EA888, é a terceira geração do EA888, que costuma apresentar menos problema. O câmbio é muito bom, ele tem 2 compartimentos de óleo, a gente faz a troca, não é com a máquina, são 2 compartimentos de 4 litros e pouquinho. Não costuma dar defeito. Você vai gastar com uma pastilha, vai gastar um pouquinho mais quando a gente coloca um óleo Motul com o óleo correto para o carro. Um BMW, hoje em dia, por exemplo, Série 3 tá na faixa de 90, 100 mil reais. É que o problema é que aí de 90 a 100 mil a gente tá falando de uma 16, 17. Essas mais antiguinhas. Já é um carro turbo de injeção direta com 10 anos de uso. Esse é ele aquele que pode você ser tem novinho. O carro é muito bom, de fato. Bom, mesmo porque tem um monte na rua, seja de 90 mil reais, que é 2016, 17, seja uma zero. Eu tinha uma 2025, acabei de vender. Foi ruim de vender, que o chinês atrapalhou tudo. Mas vendeu. É um carro que vende ainda. É um carro bonito, moderno. E não costuma quebrar. Esses carros são muito bons. Mas qualquer carro, BMW, a Mercedes, o Volvo, qualquer premium, com 10 anos de uso, ele pode ter os seus 30 mil quilômetros, mas ele ainda vai ter o bico, vai ter a bomba, vai ter tudo. Digamos aquele carro que você pagou 100 e separa 20 na oficina? Ah, separa. Com certeza. Pra ter ele confiável. Vamos lá. O cara foi Então, lá, o cara que tá vendo aqui. depende muito da pré-compra, né? Eu acho que 10 é um bom começo para você atualizar um freio, revisão, de repente um óleo de câmbio, se não tiver nada quebrado. 20 se você tiver que evoluir um pouquinho em um vazamento, um bico, pneu. Acho que é isso. Mas uma coisa que tem que pessoas colocar na cabeça é ainda mais caro de manter do que, por exemplo, um Compa seminovo, um Jetta seminovo. Cara, todos os carros eles têm apresentado bastante defeitinho, né? Mas sim, é mais caro que um Jetta, é mais caro que uma Compass, é mais caro que uma Renegade, esquecendo os crônicos, né? Trocador de calor, câmbio e tal, não sei o quê. Mas no geral, sim. Mas assim, não é muito mais caro também. Não é muito mais caro. A Compass você vai gastar 6 e o A4 vai gastar 9. Sim. A gente está falando de um carro que custa 50 mil reais a mais. Então a gente está falando de um carro de 30%, 40% mais caro que a outra. Então é normal que a manutenção acompanhe. Manutenção, seguro, é isso. Tudo mais caro. Deixa seu contato, pessoal. Então não vai falar da coleção, porque aí é um problema que... Bom, vou falar aqui nessa câmera. Porque se você começar a falar da coleção, você vai matar minhas pautas nos próximos 3 anos. Tá bom, depois a gente faz outra pauta só dos carros velhos. A oficina Motorfest está na rua Pensilvânia, número 1272, no mesmo endereço há 32 anos. Meu carro sabe chegar sozinho. É isso, está no piloto automático já. Hoje a gente tem um espaço, modéstia à parte, bem legal, que eu acho que é bacana o entusiasta, a tiazinha que não é entusiasta, também conhecer. A turma que trabalha lá, a maioria são meus amigos mesmo, e a gente cria essa relação aí com o cliente de amizade. Hoje eu sou padrinho de muito cliente que eu vi casar, agora eu preciso casar, e chamar ele para padrinho também. E a gente cria vínculos ali, a gente abre as portas para faturar, é lógico, mas para fazer amizade também. Então, e eu tô 95% do tempo eu tô lá, então eu faço questão de, em algum momento, começo, meio, fim, passar a mão no seu carro de alguma forma. Eu testo antes, testo depois, faço o orçamento, valido. Todo mundo ali consegue fazer isso, mas eu ainda faço questão, mesmo atendendo mais de 300 carros por mês, eu tento sempre passar a mão em algum momento no seu carro. Então vai ser um prazer tomar um café com vocês. Léo, vou aproveitar aqui e convidar para o Motorfest Experience, que é um evento que nós fazemos
para amigos e clientes da Motorfest. São 3 ou 4 por ano, agora só em 2027. E segue a gente no Instagram, @oficinamotorfest. Lá você vai encontrar o nosso WhatsApp. A turma está pronta para receber vocês no WhatsApp, agendar um serviço, tomar um café. E lá vocês também acompanham a agenda de eventos, tanto na oficina como lá no Velocitar. Aquele adora fazer um café da manhã, uma hamburgada, para fechar o Brooklyn, né? É isso. A gente tá, agora a moda é fechar a rua, combina com a CT, a gente fecha a rua, faz uns eventinhos lá de sábado também. É em São Paulo, é perto, leva a família inteira que vale a pena. Bruno, obrigado pelo papo, mais uma vez. E a gente vai pegar seus carros para gravar ainda, Por favor, vai ser um prazer, combinado. Pessoal, obrigado pela companhia, vemos numa próxima. Valeu.